Daí, pessoal, mais uma resolução. O professor de matemática de Arthur e de Bia pediu aos alunos que colocassem suas calculadoras científicas no modo radianos e calculassem o valor de seno de π sobre 2. Tomando um valor aproximado, Arthur digitou em sua calculadora o número 1,6 e em seguida calculou o seu seno, encontrando o valor de A. Já Bia calculou o seno de 1,5, obtendo o valor de B. Considerando que π sobre 2 vale aproximadamente 1,5708, assinale a alternativa que traz a correta ordenação dos valores A, B e seno de π sobre 2. Bom, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Foi pedido aí que se calculasse o valor em radianos de π sobre 2. Então, seno de π sobre 2. Ok. Aí, o Arthur, para fazer uma aproximação, o que ele pensou? Ele calculou seno de 1,6 radianos. O que o Arthur pensou? O Arthur pensou o seguinte, ó, π sobre 2. O π é 3,14. Então ele pensou assim, ó, seno de 3,14 dividido por 2. E ele arredondou 3,14 para 3. E aí 3 por 2, aliás, ele pensou 3,2, né? E aí 3,2 arredondou para cima, 3,2 por 2, 1,6. Então esse foi o arredondamento do Arthur. Ele pensou 3,14 como 3,2, 3,2 para 2, 1,6. E ele calculou então o seno de 1,6. E aí na máquina deu um certo valor, não nos interessa, mas esse valor foi denominado A. Aí uma colega, Bia, também pensou num arredondamento. E aí ela pensou, em vez de arredondar 3,14 para 3,2, ela arredondou para 3. E aí 3 dividido por 2 dá 1,5. Então a Bia ela calculou o seno de 1,5. E aí deu um certo valor na máquina, não nos interessa, mas foi denominado B. E aí, para fazer a ordenação aí, eu tenho que realizar a comparação entre os valores A, B, então o A que é o seno de 1,6 radianos, o B que é o seno de 1,5 radianos e o seno de π sobre 2. Então esse seno de π sobre 2, vamos dizer que seja o seno correto, o verdadeiro, esse seno de π sobre 2, eu vou só para uma questão de organização chamar de C. Eu preciso organizar o A, B e C. Bom, para fazer esse tipo de raciocínio, o ideal aqui é estabelecer o ciclo trigonométrico. Então vou desenhar aqui, ó, o ciclo trigonométrico, representando aqui o eixo, para esse exercício, o eixo principal seno, e aqui o eixo dos cossenos. Em radianos, aqui em cima, ó, que é o que a gente trabalha normalmente em 90 graus, aqui eu tenho exatamente o π sobre 2 radianos, que o exercício me dá com uma aproximação mais rigorosa 1,5708. Então isso aqui também é 1,5708 radianos, é uma aproximação mais cuidadosa ou mais rigorosa, mais precisa do π sobre 2. O Arthur usou 1,6 e a Bia usou 1,5. E o exercício usa 1,5708. Ok. Bom, se percebe que o seno desse valor vai ser o maior. Por quê? Porque vai atingir o valor máximo aqui, ó, que é justamente o quê? 1. Né? O seno de π sobre 2 é igual a 1. Mesmo que eu utilize 1,5708 e não utilize o π sobre 2, que é o que ele está pedindo aqui, ó, portanto o seno disso aqui, ó, é 1,
Mesmo que eu utilizasse 1,5708, eu teria um valor mais próximo de 1, certo? Então, seno de π sobre 2 é 1, portanto é o valor maior, porque contempla que significa que todo esse raio aí 1 do ciclo trigonométrico. Bom, então o seno é o maior valor. Então significa que as alternativas que finalizam por seno de π sobre 2 são aquelas que podem ser corretas, né? Ó, seno aqui de π sobre 2 maior que os outros dois, B e A, e aqui também na letra C, o seno de π sobre 2 é maior que os outros dois, B e A. Então, na realidade, eu só fico precisando agora estabelecer o quê? Qual é a relação entre o valor do A e do B? Num raciocínio mais apressado, o que se pensa? Se pensa o seguinte, que o seno de 1,6 radianos é maior que o seno de 1,5. Isso é um raciocínio apressado, até poderá ser, mas eu não posso simplesmente fazer uma coisa, um raciocínio tão simplificado assim. Por que a princípio o seno de 1,6 é maior que o seno de 1,5? Porque o seno no primeiro quadrante ele é crescente, e quanto maior então o arco, maior o seno. Então esse é um raciocínio apressado. Por que isso? Porque eu corro o risco de 1,6 e 1,5 não estarem os dois no primeiro quadrante. Se aqui eu tivesse tipo 1,5 aqui, 1,5 radianos, e aqui 1,6 radianos, logicamente que 1,6 seria maior que 1,5. As projeções aqui, ó. Tranquilo. Mas eu tenho que fazer uma análise mais criteriosa e verificar onde esse 1,5 e onde esse 1,6 vão se situar. Então, como que eu faço? Então, esse raciocínio aqui eu vou descartar por enquanto. E vou pensar o seguinte, ó, que o 1,5 vai ficar antes do 1,5708. Observa que eu tenho aqui, ó, 1,5708. Aí eu tenho que posicionar aqui antes o 1,5 e depois o 1,6. Então, na realidade, o 1,6 ele vai para o segundo quadrante, porque passa de 1,5708. E o 1,5 fica no primeiro quadrante, antes do 1,5708. O problema é agora estabelecer as alturas dos dois, porque justamente dependendo da posição deles entre si, aquele que ficar mais alto, vamos dizer assim, no ciclo trigonométrico, é o que vai decorrer o maior seno. Então eu preciso agora ter essa noção, né? Se eu representar só a curvatura aqui, ó, do ciclo trigonométrico, tá? Olha só, e aqui o eixo seno aqui é o π sobre 2, que é 1,5708. Se eu coloco o 1,5 aqui em cima e o outro aqui embaixo, logicamente que esse aqui vai ter um seno mais alto, maior, do que esse aqui vai ter um seno menor. Então depende quem fica mais no topo do ciclo trigonométrico. Mais ou menos é essa a ideia que eu tenho que estabelecer agora. Então o que eu vou pensar? Que o 1,5 ele está mais distante do 1,57. Né? Se eu pensar aqui, 1,57, ele fica numa posição tal que ele é mais baixo do que o 1,6. Então vou colocar assim, exagerando aqui, ó, 1,5 radianos ficaria aqui, que é o correspondente a Bia, né? Então Bia ficaria aqui, e o 1,6 ele ficaria aqui, ó, mais alto. Estou exagerando aqui a posição também. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui para poder representar, colocar por aqui, ó. Então essa posição aqui seria o 1,6, que é do Arthur. Isso por quê? Porque 1,6 está mais próximo de 1,57 do que o 1,5, ok?
Então, significa que esse 1,6 fica mais alto, portanto, o seno desse valor A aqui, ou esse valor A, tem um seno maior, tem uma projeção maior em seno, do que esse 1,5 está mais baixo, tem um seno menor. Então aqui eu concluo que o A ele é maior do que o B. Então, se o A é maior que o B e o seno maior de todos, como fica a ordenação aí dos três? Bom, então o B acabou ficando o menor deles. Depois eu tenho o próximo, que é o A, e o outro ainda que eu chamei aqui de C, né, seria o C, que nada mais é do que o seno de π sobre 2. E aí então B maior que A maior que C, eu tenho isso na letra E. E aí ficamos então com essa alternativa. Ok? Então não era um exercício assim tão simples, né? Exigia esse raciocínio aí de posicionamento do 1,6 e 1,5 radianos no ciclo trigonométrico. Ok? Então era isso, espero ter ajudado. Obrigado pela presença, desculpa pela voz rouca de hoje, né? Os vídeos estão saindo assim com essa voz mais fraca, mas enfim, o trabalho não para. Obrigado pela visita, saiba que tu é muito bem-vindo aqui no canal, continua desfrutando das resoluções, bons estudos e até a próxima.